Bom galera, finalmente eu voltei, e não só com o canal, como eu também voltei a assistir One Piece. Eu acho que eu já falei isso aqui no primeiro vídeo do canal, mas eu parei de ver o One Piece depois do arco de Skypiea, né, mais ou menos há uns 2 anos atrás. E sei lá, eu acho que o arco terminou de uma maneira muito parada, não acrescentando muita coisa pra história, e isso acabou me desanimando na época. Até que depois de ver o hype que tá o One Piece, principalmente como está bonito o anime recentemente, e se eu não me engano o mangá já está na reta final, não sei, é o arco final, ou saga final, algo assim. Eu decidi voltar a assistir e eu voltei no arco de Water 7. Desculpa, meu inglês não é muito bom, Water 7, enfim. E cara, na moral, que arco perfeito, mano. Puta que pariu, velho. Mano, eu não tenho palavras pra descrever esse arco. E nesse vídeo a gente vai exatamente fazer uma análise desse arco, né? Eu vou dar minha opinião sobre o que eu achei dele. Então você já vai me ajudar demais com o seu like. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho. E é isso, beleza? Dito isso, bora lá pro vídeo. Bom, como eu falei lá no começo do vídeo, né? Eu parei de ver o One Piece no arco de Skypiea. Só que alguns inscritos acabaram me convencendo de que, como o próximo arco era o Water 7, eles falaram que era o melhor arco pré-time skip de One Piece, alguns falaram que era o melhor arco de One Piece em geral. E aí eu decidi dar uma chance e cara, puta merda, não me arrependi de maneira nenhuma. E bom, pra fazer essa análise eu separei aqui os pontos mais importantes da saga, pelo menos os pontos que merecem ser destacados aqui, e eu vou dar minha opinião sobre cada um deles, ok? E bom, o primeiro ponto é sobre o Aokiji, né? O Aokiji que aparece ali logo no começo do arco, pra dar uma intimada nos chapéus de palha, né? Inclusive fuder com o psicológico da Robin. E cara, o Aokiji é aquele típico personagem de One Piece que ele vem pra mostrar pra você o nível do universo de One Piece e o nível dos chapéus de palha, né? Isso já aconteceu antes com o Mihawk, o Smoke. Na verdade o Smoke eu não tenho tanta certeza, mas eu acho que ele é forte pra caralho. Mas enfim, são esses personagens, mano, que no momento em que eu estou assistindo, né, são a elite de One Piece, que você sabe que por enquanto os chapéus de palha não estão nem perto desse nível, né? O que eu acho muito foda, né? Porque são personagens que, mano, tem força suficiente pra ser impactante em qualquer momento da história. Então você acaba ficando curioso, né? Pra quando eles vão aparecer novamente, o que eles querem fazer da vida, o que eles querem buscar, qual que é o objetivo deles e qual a verdadeira força deles também, né? E isso é um mistério bem interessante que o One Piece acaba deixando aí na sua cabeça, pelo menos pra mim, né? Até porque o Aokiji, sei lá, parece um almirante bem diferente, né? Não é aquele almirante foda-se que quer chegar lá e fuder com o cu de todos os piratas. E é exatamente esse tipo de personalidade foda que acaba deixando a pulga atrás da minha orelha de qual vai ser o próximo passo dele, por isso que eu achei ele um personagem bem interessante. O próximo ponto que eu quero falar aqui é sobre as ilhas de Water 7 e Enies Lobby, que cara, isso é bem interessante de One Piece, né? Sempre que a gente tem uma ilha impactante na história, a gente, além de ter um visual único pra ela, ela tem uma mecânica única, né? Pelo menos funcionamento único, se é assim que a gente pode dizer. Porque, pô, o design das duas ilhas são muito lindos, né? Principalmente o Water 7, e cada uma tem uma coisa que torna ela única, né? O Water 7 tem a questão de ser uma ilha inundada, né? De se locomover ali com os Yagaras, acho que é Yagara que se fala. Tem a Aqua Laguna também, que fode com a cidade toda, enfim, achei bem interessante. E Enies Lobby também é uma ilha fodida, né? Já que é uma ilha que fica sempre de dia e tem uma fucking cachoeira embaixo dela, que parece muito loucona, né? Mas enfim, acaba deixando ali, como eu falei, a ilha bem mais única. E como eu falei, eu gosto bastante dessa originalidade que tem em cada ilha de One Piece, pelo menos até o momento, né? Enfim, sem enrolar muito, eu já quero ir pro próximo ponto, que esse aqui, mano, com certeza é um dos momentos mais fodas do arco, que é a luta do Luffy contra o Usopp, né, cara? Cara, essa é aquela típica luta que, tipo, ela não te encanta pela porradaria ser foda, mas sim por aquela luta estar acontecendo. E o mais foda dessa luta, com certeza, é todo o cenário e contexto que é criado para que essa luta acontecesse. Pô, toda a culpa que o Usopp vai carregando por ele ter perdido dinheiro, a porra toda, isso só vai fazendo com que ele se sentisse cada vez mais inútil no bando dos Mugiwaras. Eu acho que é Mugiwaras que se fala. E o mais foda de tudo, mano, é a maneira como o Usopp se identifica com o Merry, tá ligado? Porque, pô, ele vê a situação do Merry e vê o que os Mugiwaras tinham que fazer com o Merry, né, que estavam abandonando ele. Ele começa a se identificar muito com aquilo, né? Porque, pô, com certeza ele é um dos mais fracos do bando e ele mesmo já ficou fragilizado por vários momentos. Inclusive, naquele exato momento ele
estava totalmente quebrado, igual o Merry. E é muito foda quando ele fala, pô, já que vocês querem abandonar o Merry, abandona eu também, né? Por que não? Então ver eles abandonarem o Merry, que estava quebrado, arrebentado, enfim, a porra toda, fez com que ele não conseguisse aceitar isso e acabasse gerando toda aquela briga com o Luffy, que a gente sabe que se o deus Usopp tivesse curado, ele com certeza venceria o Luffy. Mas enfim, o que mais me chamou a atenção nisso tudo foi realmente a maneira como o Usopp se identificou com o navio, tá ligado? Eu achei isso muito foda, uma sacada realmente bem feita. E aí a gente tem aquele momento de dor, né, do Luffy por ele estar tendo que abandonar o Usopp. E o que mais me chama a atenção nesse momento é a maturidade que o Zoro tem no bando, né? Quando ele fala que o capitão não pode hesitar, que se ele hesitar em quem o bando vai confiar, porra, essa fala do Zoro é muito foda. E esse papel do Zoro no bando também é muito foda, porque ele não faz isso só uma vez nessa saga, mas ele tem esse mesmo papel lá no final do arco, né, pós Enies Lobby, quando ele fala sobre a volta do Usopp, né, que ele fala que o Usopp só pode voltar se ele se desculpar, se ele reconhecer que ele errou. Então esse papel do Zoro é muito foda, de tipo assim, pô, a gente é um bando pirata, é óbvio que a gente pode se divertir e tudo mais, mas ser pirata não é brincadeira. Tudo que a gente tá fazendo aqui não é brincadeira de criança, tá ligado? Então a gente tem que ter maturidade e saber controlar isso muito bem. Então esse papel do Zoro no bando é muito foda, ver ele discutindo com o Luffy foi simplesmente muito top, cara. E o próximo ponto que eu quero falar aqui é o plot da CP9. No anime eles falam CP9, eu não sei se a fandom fala CP9, enfim. Mas cara, eu confesso pra vocês que esse é um plot que, mano, eu não esperava de maneira nenhuma. Pô, como é que eu iria saber que os contramestres da Galeila seriam os cara fudido do governo que estariam lá há 5 anos pra roubar o projeto do navio? Se bem que sempre que eu falo esse tipo de coisa aparece alguém nos comentários falando, ah, mas tava óbvio, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Porém, eu confesso que eu já tava desconfiando um pouco da Califa, né, a mulher que ficava lá do lado do iceberg toda hora. Dela eu dei uma desconfiada, mas pô, do resto dos contramestres eu não desconfiei de ninguém. Por isso que eu achei um plot muito foda e muito bem feito. Agora sobre a Robin se juntar a eles, eu acho que não foi algo que me preocupou, porque pô, sendo sincero, por todo o contexto que se criou, principalmente por conta de tudo aquilo que o Aokiji falou, inclusive ela pensava sobre aquilo nas noites, né, eu acho que tava bem claro que tipo, ela não queria continuar com os Mugiwaras porque ela não queria causar mal a eles, enfim. Mas como eu disse, todo o plot envolvendo a CP9 foi muito, muito foda e eu realmente não esperava. E antes da gente ir pra Enies Lobby, eu quero falar aqui um pouco sobre o Frank. Pô, eu confesso que é um personagem muito foda, um personagem muito engraçado. Quando ele aparece ali pela primeira vez, ele aparece aquele típico cuzão que vira do bem depois, né, já que ele rouba todo o dinheiro do Usopp, maceta ele na porrada. Mas mano, só pelo visual do cara ele já se torna engraçado pra caralho. Quando eu vi o passado dele, mano, eu pensei, tipo, como é louco One Piece, né, cara? Por exemplo, aparece um personagem querendo construir o melhor navio do mundo. E o Oda consegue criar, mano, tipo, uma puta história, uma puta justificativa para que o personagem tivesse esse sonho, tá ligado? E ao mesmo momento ele apresenta o que impede o personagem de alcançar esse sonho, como a gente está falando no caso do Frank. A experiência que ele passou com os navios dele lá, né, que enfim acabaram matando milhares de gente, inclusive machucando o Tom, acabou dando essa traumatizada nele, né, para que ele não quisesse mais construir navios. E usando outro exemplo também, a gente tem a Robin, né, que tudo que ela passou na vida dela, todo lugar que ela passou, as pessoas acabaram morrendo, menos ela, acabou dando esse receio pra ela de que ela não poderia ficar com os Mugiwaras, né, que enfim, com certeza é algo que ela queria. Então sobre o Frank é basicamente isso, eu achei um personagem bem interessante, que foi muito bem escrito ali na narrativa de One Piece, e que é um personagem com uma personalidade também muito foda e muito engraçada. A única dúvida que eu fiquei, né, mano, é como esse cara remendou o próprio corpo, tá ligado? Porque eu não consigo imaginar ele conseguindo fazer isso sozinho, mano. Imagina, seu corpo tá todo fudido, você, sei lá, vai começar a descascar ele, quebrar os braços, colocar metal, colocar tecnologia. Mas enfim, o importante é que ele é um ciborgue fodão, né? E beleza, indo aqui direto pra Enies Lobby, né, eu acho que não tem muito que a gente falar daquela partezinha do trem marítimo, né, enfim. Mas agora eu quero falar do que, pra mim, foi o maior ponto positivo desse arco, foi o bagulho que eu mais gostei, que eles trabalharam assim, mano, que foi o destaque inteiro
incrível nos personagens secundários. Porque, tipo assim, velho, se a gente pegar um anime qualquer, ou principalmente os animes de hoje em dia, né, que tem 12 episódios por ano, eles, além, obviamente, de darem destaque pro protagonista, eles dariam destaque pro Sanji, pro Zoro, pro Usopp, enfim, dariam destaque ali pra todos os chapéus de palha. Porém, cara, o One Piece, ele vai muito além disso. Cara, o One Piece deu destaque pros subordinados do Frank, pro Pauli, pros guerreiros de Elbaf, pros King Bulls, pô, até mesmo pro sapão lá, tá ligado? O Yokozuna, eu acho ele muito foda. Inclusive, eu não sei o que o Oda tem com os animais, que ele sempre dá um destaque muito foda pra eles, né? Como a gente falou, tem o sapão, tem os King Bulls, tem o pato da Vivi lá, enfim, só animal foda. Cara, eles receberam um destaque incrível, tá ligado? Não era uma parte que você queria pular pra ver logo, sei lá, os Mugiwaras em ação, não, mano, você queria ver os caras agindo, os caras lutando. Até porque os subordinados do Frank, inclusive, são personagens bem engraçados. Então, pô, cara, esse destaque que eles deram nos personagens, talvez não secundários, mas terciários, nem sei se essa palavra existe. Mas enfim, foi muito, muito bem feito. E outro personagem que eu não posso deixar de falar, que pra mim é a personagem mais pica desse arco, é a Chimney, cara. A Chimney junto ali com a vovó Kokoro. Pô, não tem como, cara. É a melhor personagem de One Piece, velho. Mano, essa menina, ela é simplesmente piroca da cabeça, tá ligado? Ela ficava rindo a saga toda, velho. Cara, ela ficava sorrindo literalmente a saga toda. Ela parecia até uma psicopata. E o Oda ainda conseguiu fazer ela simplesmente ser impactante na história, com ela descobrindo ali, né, o caminho da porta secreta, enfim. Mas, cara, o fato dela ficar rindo 100% do tempo, dela parecer uma psicopata, eu achei muito divertido, na moral. E o próximo ponto que eu quero falar é sobre o Gear 2, que o Luffy acaba alcançando ali na luta contra o Blueno. É Blueno, é Blueno. Mas enfim, eu gostei bastante da transformação, né? No começo eu fiquei um pouco confuso na maneira como ela funcionava. Eu achei que pra ativar ela só precisava tocar 10 vezes no chão em um segundo, porque o Luffy fala um bagulho desse tipo. Mas na verdade não, né? Na verdade o Gear 2 é o Luffy bombeando o sangue dele, e ele só consegue fazer isso porque ele é de borracha. Então ter uma técnica ali que se encaixa apenas em um personagem, né, uma técnica única, também foi algo que eu gostei bastante. E o visual dele é muito satisfatório, né, ele todo vermelhão ali, com vapor saindo dele. Em um certo momento me lembra até o Kaioken, né, pela velocidade que ele fica forte. E a posezinha dele usando o Gear 2 também é muito bonita, né, dele dando soquinho no chão. O momento dele usando o Gear 2 pela primeira vez talvez não tenha sido algo surrealmente marcante, mas a técnica em si eu achei que ela foi bem feita. Enfim, após a gente ter falado sobre tudo isso, agora eu quero falar sobre cada luta dos Mugiwaras, né, sobre cada luta dos Chapéus de Palha ali contra os membros da Ship 9. E eu quero começar exatamente com a luta do Chopper versus o loucão lá com o Juba de Leão, que, enfim, eu esqueci o nome dele agora, que é uma luta bem agoniante de ver pelo fato do Chopper estar quase morrendo pra um cara que nem sequer tem uma chave, né, ele nem tava mais com a chave naquele momento. Então você ficava meio que agoniado, porque você sabia que o Chopper não precisava lutar com o cara. Mas enfim, como o cara queria matar o Chopper, não tinha muito o que ele fazer. Até que chega uma hora que o Chopper acaba usando umas pílulas loucona lá da cabeça. E ele simplesmente, mano, vira um monstro, tá ligado? Ele vira um bicho assustador, velho. Inclusive, essa cena me lembrou muito o Choji usando as pílulas lá em Naruto clássico contra o Jirobo, né? Mas enfim, eu só quis falar isso mesmo. E, mano, como eu falei, o Chopper fica assustador, cara. Eu acho que se eu visse essa cena quando eu tivesse uns 12, 13 anos, eu acho que eu nem conseguir dormir. E o Chopper simplesmente maceta o cara na porrada. Quando eu vi que o Chopper tava fora de controle, a primeira coisa que eu pensei foi: puta que pariu, velho. Esse Chopper vai causar um caos em Enies Lobby. Mano, eu acho que ele vai meter a porrada em todos os Mugiwaras. Ele vai perder totalmente o controle. Ele simplesmente vai acabar com a porra toda. Mas até que a situação não saiu tanto de controle assim, né? Ele acaba interrompendo ali a luta da Nami contra a Calypso. E depois o Frank já acaba dando um jeito nele, jogando ele no mar. Mas enfim, até que foi uma participação bem foda do Chopper, né? Ele conseguiu derrotar um dos membros da Ship 9 e não deu tanto trabalho assim aos Mugiwaras.
Se tratando do médico do bando, eu acho que ele lutou até que demais, mas obviamente não estou reclamando disso, foi algo até surpreendente pra mim. A próxima luta que eu quero falar é a luta da Nami versus a Califa. Cara, no começo eu tava achando que essa luta ela tava sendo um pouco forçada demais, porque por mais que a Nami descobrisse como cauterar a fruta da Califa, né, que era a fruta das bolhas loucona lá, ainda assim a Califa tinha uma força brutal muito assustadora pra Nami, né? Aquelas pistolas de dedo, a lâmina lá, enfim, a porra toda. Era uma habilidade física muito superior à Nami. Porém, a partir do momento que a Nami cria ali umas ilusões com o cajado dela, eu acho que para de ser forçado, porque, pô, a ilusão não é algo que você pode lidar com a força bruta, né? Então, acaba que a luta acaba ficando bem mais coerente no meu ponto de vista a partir desse momento, e a Nami acaba conseguindo vencer ali de uma maneira bem foda e de uma maneira convincente. E bom, agora nós iremos falar aqui da luta do Sanji contra o Lobão, que, se eu não me engano o nome dele é Jabara ou é Zabara, algum bagulho assim. Mas enfim, foi uma luta bem interessante também, né, e bem rápida. Pô, eu rachei o bico, mano, quando o Lobão começa a fazer aquela historinha de que ele era irmão da Robin, tá ligado? Pô, rachei pra caralho. Mas enfim, a luta não dura muito tempo, eles começam ali a trocar golpes muito parelhos, e aí quando o Sanji se vê um pouco encurralado, ele acaba usando ali uma fucking perna do demônio. Inclusive eu achei muito foda, né, o estilo do Sanji, tipo, ele só lutar com as pernas eu acho muito foda. E ele simplesmente amassou a cara do lobisomem pidão no chão. Eu acho que eu nunca falei do Sanji nesse canal, mas eu quero aproveitar pra falar, porque, cara, eu gosto muito do Sanji, eu acho o Sanji muito divertido, porque, pô, ele é um gado muito engraçado, sabe? Um negócio que eu odeio muito, tanto em animes de romances ou animes que tratam romances em algumas cenas, enfim, é quando eles colocam um personagem que, tipo, sei lá, é gado ou é tímido, e aí o cara é tão tímido que ele fica gaguejando que nem o filho da puta, tá ligado, mano? Pô, eu odeio esse bagulho. Pô, o personagem encontra uma mina, ele fica... Caralho, moleque, isso bate um ódio profundo em mim. É óbvio que tem animes que usam isso bem de vez em quando, até, sei lá, uma vez por episódio, isso acaba não me irritando, né, porque é uma situação mais controlada. Mas tem anime que, pô, usa isso o episódio todo, tem personagem que ele é literalmente o tempo todo assim, e isso me irrita profundamente. Então é por isso que eu gosto bastante do Sanji, tipo, ele é um gadão muito foda-se, ele só fica gritando o nome das meninas, não tem medo de ser feliz e não irrita ninguém, tá ligado? Então pra mim, o Sanji é um personagem bem divertido. E agora vamos falar aqui da luta do Zoro versus o Kako, se eu não me engano é Kako, que segue o mesmo padrão ali da luta com o Sanji, né? Eles começam ali a ter uma luta parelha depois que ele se solta do Sogeking, e quando ele se vê encurralado, ele acaba despertando uma nova técnica ali do Ashura, loucona. Só que o Zoro ele é um pouco diferente, né? Porque, pô, quando o Zoro coloca a bandana na cabeça dele, parece que o maluco vira onipotente. Você já tem certeza absoluta que ele não vai perder. E sobre a técnica do Ashura, mano, é um bagulho que eu não entendi muito. Eu acho que se comparar com a do Sanji, eu acho que faz mais sentido. É que eu não manjo muito de ciência, né? Mas eu acho que o cara ficar lá dando 50 mil piruetas e a perna pegar fogo, talvez faça um pouco de sentido. Mas aquele Ashura do Zoro não teve uma explicação. Não sei se ele aprendeu durante o trem ou se ele realmente despertou lá na hora o bagulho. Não faço a mínima ideia. Mas eu não vou julgar agora porque é bem provável que o One Piece nos dê essa resposta. Na verdade, me dê essa resposta mais pra frente, né? Então, vou apenas esperar pra ver. Mas a luta do Zoro contra o Kako também foi muito da hora. Uma luta ali que dá um destaque muito foda para o Zoro, né? Aí, eu tava quase esquecendo, né? Tem a luta do Frank versus o Chapapá. Chapa, não sei o nome dele também, me desculpa. Que foi uma luta bem legal, né? Porque os dois são personagens bem engraçados. O Frank não teve nada de inovador, né? Até porque ele é um personagem novo, então, tipo, não teve uma habilidade nova que ele despertou. Mas ele conseguiu vencer o cara transformado num centauro, minotauro, sei lá que porra era aquela, que quando ele usou a primeira vez no trem, pra mim não fazia sentido nenhum aquela porra, não sabia como aquilo poderia ser útil. Mas o Frank sabe mais do que eu, né? Então, foda-se a minha opinião. Ele simplesmente chegou lá e macetou o Chapapá. Agora eu quero falar aqui um pouco sobre a Nico Robin, né? E o desenvolvimento que ela tem durante o arco. Que, pô, é um desenvolvimento muito incrível, né? Muito bem feito. Principalmente por ser um arco longo, né? Então, pouquíssimos detalhes que você vê em vários episódios acabam contribuindo muito pra isso. E quando você vê o passado dela com flashbacks, você consegue entender muito bem o que ela passou, o que ela sente, né? Toda a ligação dela com o Saul, que inclusive
o próprio Saum é um personagem bem feito, né? Quando ele tá na marinha, ele percebe que o senso de justiça dele talvez não fosse adequado para aqueles trabalhos da marinha, e ele acaba salvando a mãe da Robin, depois faz de tudo para salvar a Robin, enfim. Eu acho que o passado da Robin, ele foi bom, mas foi chato ao mesmo tempo. Mas assim, eu falo que ele foi chato porque, tipo, eles mostram o passado dela literalmente quando a porradaria tá prestes a começar, quando tá no clímax da porra toda, tá ligado? Então, tipo, você dá uma brochada enorme, ainda mais porque é 5 episódios de flashback. Mas como eu falei, não quer dizer que é ruim, na verdade é muito bem feito também. E a persistência dos chapéus de palha, né, principalmente do Luffy, passa uma segurança pra ela, que ela finalmente tinha encontrado o lar dela, né, os companheiros que o Saul prometeu que ela iria encontrar um dia. Então todo esse desenvolvimento da Robin é muito bem feito pra mim. Inclusive, tudo o que aconteceu com a Robin nesse arco, eu acho que dá uma importância a mais pra Skypiea, entendeu? Porque como eu falei pra vocês, Skypiea me passa um pouco a sensação de que foi um arco quase irrelevante pra história, pelo menos é a sensação que me deu quando eu terminei. Só que quando tem todo esse desenvolvimento da Robin, você lembra que foi a primeira, né, e maior aventura que ela teve ali com os chapéus de palha. Então foi muito importante para que toda essa saga acontecesse do jeito que aconteceu e justificasse toda a relação dos Mugiwaras com ela. E eu simplesmente passei a virar fanboy da Robin quando ela mata o Spandan, né? E já que a gente falou do Spandan, ele é o próximo ponto que eu quero trazer aqui, que puta que pariu, meu irmão. Caralho, o Spandan, ele conseguiu ser o personagem mais arrombado, mais irritante de One Piece, cara. Tanto que eu até cheguei a falar com meus inscritos no Discord que, pô, se o Spandan continuasse vivo depois do Water 7, eu iria parar de assistir One Piece porque não dava, cara. Aquele personagem era surrealmente insuportável. Na verdade, deu a entender que a Robin matou ele, né? Eu não tenho certeza. Espero que tenha matado mesmo. Mas, enfim, cara, que personagem ridículo, mano. Que personagem irritante. Agora, indo para o próximo ponto, nós temos aqui o Sogeking, que eu quero falar especificamente de uma cena que eu achei muito foda, quando ele aparece lá em cima da torre, simplesmente dando uma fuzilada no Spandan e nos caras da marinha pra impedir a Robin. E essa cena, ela mostra e reforça muito bem de como é feito um bando, né? Um bando de piratas não é só você chegar lá e tracar os caras mais fortes. Não, você precisa ter um médico, o construtor, os caras que vai cair pra porrada, o cozinheiro e o atirador, que nesse caso é o Sogeking, então ele realmente encaixou como uma luva nesse momento. Se não fosse por ele, obviamente, os caras provavelmente estariam na merda. E que por mais que a identidade dele não tenha sido revelada, ainda assim ele teve um papel muito foda, assim como todos os outros personagens secundários que eu já disse, né? E agora vamos falar da luta final, né? Luffy versus Lucci, que é aquela luta que você já cria um hype muito enorme com ela, por eles serem ali, né, o líder do bando deles, entre aspas. Então a luta deles meio que já estava destinada, e isso obviamente gera um hype muito grande. E dito e feito, né? Foi uma luta simplesmente magnífica. Agora uma coisa que eu achei bem engraçada é que isso provavelmente não acontece no mangá, né? Não sei, mas como o anime tem que ficar mostrando a luta de todos os Mugiwaras, e todo episódio ele tem que mostrar um pouco da luta do Luffy contra o Lucci, ficou uma sensação bem engraçada, né? Porque o Luffy tava apressadão pra pegar a Robin, e ele ficou 6 episódios lá lutando contra o Lucci sem usar a porra do Gear 2 pra acelerar o processo, tá ligado? Como eu falei, né? Isso obviamente deve ter acontecido porque é anime, né? E ele tem que mostrar ali a situação de tudo que tá acontecendo no episódio, enfim. Mas outra coisa bem interessante, cara, foi como o Luffy usou o Gear 2 na luta contra o Lucci, porque na luta contra o Lucci, eu acho que ficou bem mais visível como o Gear 2 é sufocante pro Luffy, tá ligado? Como ele mata o Luffy de cansaço, essa porra toda. Porque, mano, não deu nenhum minuto, o Luffy já parecia que ele tava morrendo usando o Gear 2, diferente do que eu senti vendo a luta dele com o Bluno. Bluno, cara, nunca vou aprender a falar o nome dessas porra. Mas enfim, então desde o começo ele já tava muito sufocado pelo Gear 2. E isso obviamente te passa uma sensação bem mais tensa, mas que acaba deixando tudo mais foda. Até que o Luffy acaba usando o Gear 3, né? Eu tava bem ansioso pra ver como que era o Gear 3, se ele mudaria o visual do Luffy ou alguma coisa do gênero. Mas na verdade ele não muda porque ele apenas cresce os membros do Luffy lá de uma maneira surreal e ele acaba dando um soco inimaginável no Lucci. Inimaginável não é a palavra, né? Mas muito foda ali no Lucci. E o chutão que ele dá no barco da marinha,
Puta que pariu, que cena foda do caralho. É uma pena, né, que o Luffy não tenha muito controle sobre ela, né, porque ela é muito desgastante. Mas eu gostei bastante, inclusive da maneira como é explicada, né. Nada em One Piece parece ser um bagulho simples. E aí eles explicam que ele mexe os ossos dele, movimenta os ossos dele. Sei lá, faz algum bagulho assim e acaba deixando os membros grandes pra caralho. E mano, um bagulho que eu não acreditei que era real era nada mais nada menos do que o Luffy rebaixado, mano. Eu jurei que o Luffy rebaixado era um bagulho de fã, tá ligado? Tipo, que a fandom tinha criado a arte dele, ou que era, sei lá, um bagulho aleatório aí pela internet, mas nunca imaginei que fosse realmente canônico. Então realmente eu me surpreendi e achei muito foda. E o final da luta não teve nada de surpreendente, mas foi foda pra caralho. Que é quando o Zop começa a dar aquele discurso motivacional, tudo. E quando ele levanta, ele fala uma frase incrível que é: que eu não irei cair enquanto te derrotar. E aí quando o Lute usa aquele golpe dos 6 estilos, algum bagulho assim, mano, é muito foda você ver o Luffy simplesmente bambando pra não cair, tá ligado? Ele se esforçando, quase caindo, não cai, quase caindo, não cai, e acaba simplesmente fuzilando o Lute na metralhadora de borracha, que novamente quero dar destaque porque em todo momento em que o Luffy usa o Gear 2, eles conseguem continuar passando a sensação de que ele realmente tá morrendo usando aquilo, de que é um bagulho extremamente desgastante, e é por isso que o golpe final dele acaba sendo tão foda, porque é como se fosse o limite do limite do limite que ele poderia fazer. Não à toa ele fica paralisado no chão depois disso, mas como eu falei, uma luta extremamente foda. Foi uma luta que não teve nada de surpresa, mas isso não quer dizer que foi ruim, na verdade foi extremamente foda, porque na verdade a surpresa era tudo que acontecia em volta, tá ligado? Porque não tava só acontecendo Luffy versus Lute, tava acontecendo uma caralhada de coisa em volta disso. Então enfim, por todos esses motivos, essa luta foi extremamente pica. E bom, agora vamos falar sobre uma coisa que mudou o clima da saga de uma maneira incrível, que foi o chamado da destruição. Desde que o chamado da destruição é citado, eles deixam bem nítido pra gente como o bagulho é simplesmente assustador, principalmente com as reações da Robin, né, já que ela ficou traumatizada por conta disso. E quando você vê os flashbacks dela, você percebe que ela tem motivos, né, porque eles simplesmente evaporam com uma ilha e não ligam pra quem tá lá, não ligam pra porra nenhuma. Então você já consegue perceber o perigo que ele representa. Quando ele acontece, é uma situação muito assustadora, porque eles encurralaram não só os Mugiwaras, mas também a minha imaginação, que eu juro, cara, chegou um momento que eu não conseguia pensar em nenhuma maneira deles conseguirem escapar daquela ilha, velho. Pô, cara, tinha uma caralhada de navio em volta da ilha, atirando, tinha até vice-almirante, se eu não me engano, e pô, tudo em volta da ilha, a ilha toda pegando fogo, e o Luffy ainda fica paralisado no chão depois de derrotar o Lute. Então a tensão que foi construída usando o chamado da destruição foi algo muito foda, tanto que chegou um momento que eu pensei, pô, a única solução desses caras conseguir escapar, sei lá, vai ser o Ace chegar, tacar fogo em todo mundo e salvar eles, porque eu não tinha nada em mente, eu não conseguia pensar em nada, até que inesperadamente acaba aparecendo um Mary ali e salvando todos os chapéus de palha. E a gente vai falar exatamente sobre o Mary agora. E rapaziada, queria pedir desculpa, mas não teve como. Sim, eu chorei na morte do Mary, não consegui segurar. Que cara, não teve como, velho. A construção dessa cena, pô, meu irmão, foi... Cara, foi muito foda, cara. Tudo, como eu falei, não só a construção do momento, né, que é feito durante todo o arco, mas a cena foi muito bem feita. Inclusive, eu acho que eu chorei só por causa que era o anime. Eu acho que se eu visse o mangá, provavelmente eu não teria tanta emoção, porque o anime conseguiu fazer essa cena ser, pra mim, a melhor cena de One Piece, com os flashbacks na hora certa. A trilha sonora eu não preciso nem falar, cara. Que trilha fodida de boa. A reação de todos os chapéus de palha, cara, foi um bagulho muito contaminante. E uma sacada que eu achei muito genial foi o Zop, né, cara? Porque quando o anime vai mostrando a reação de todos os chapéus de palha à morte do Mary, você só fica esperando pra ver a reação do Zop, né? E quando chega no Zop, na verdade ele tá com a máscara do Sogeking, então acaba gerando uma cena ali muito diferente, né? Porque você sabe a reação que o Zop tá tendo, aí você não consegue ver porque ele tá de máscara. Então, sei lá, cara, acabei achando muito mais foda desse jeito. E como eu falei, não teve como, cara. A
a qualidade do anime nessa cena contribuiu muito para o que eu senti, sabe? E não bastando tudo isso, quando eu já tava quase superando, do nada o Merry começa a gritar lá, e aí o Luffy começa a gritar também, se desculpando, a porra toda. E aí meu coração já foi pro caralho, não aguentei porra nenhuma, chorei mais ainda. E o seguinte, eu devo confessar pra vocês que lá no começo da saga, quando o Frank explica esse bagulho da alma do navio, que conserta o navio, um marinheiro, sei lá, eu confesso que eu não tava gostando muito dessa ideia de lenda e a porra toda, mas como no final acabou gerando uma cena simplesmente incrível, como eu falei, pra mim até o momento, a melhor cena de One Piece, não vou reclamar mais, beleza? Mas no começo eu fiquei bem atrás com esse bagulho de lenda, do navio, do cara que se ele ama aparece do nada pra consertar, pá. Mas depois acabou calando a minha boca. Confesso pra vocês que eu nunca pensei na minha vida que eu ia chorar com um navio. Não é nem com um ser vivo, tá ligado? Não é nem com uma planta, é com um navio. Mas não teve como, cara. Todo o desenvolvimento, todo o foco que eles deram no Merry foi um bagulho simplesmente surreal. E quando ele some lá em Water 7 ainda, né? Eu achei que ele sumiu até que de uma maneira bem seca. Só que não demorou muito tempo pra eu simplesmente esquecer dele no arco, né? Até porque o arco tava muito frenético, né? Então por isso que eu não tinha pensado em nenhuma possibilidade de como eles iriam sair de Enies Lobby, mas enfim, acabou sendo uma baita surpresa o Merry. Já dá pra dizer que o Merry é um personagem, né? Mas foi um personagem incrível nesse arco. Mas enfim, antes da gente falar aqui agora do arco pós Enies Lobby, eu quero dar só minha conclusão mesmo do arco de Water 7, que, cara, como vocês viram na análise inteira do vídeo, mano, foi um arco que me surpreendeu de uma maneira que eu não esperava. Eu acho que dá pra considerar pra mim um arco perfeito. Só o arco de Water 7 já é melhor que muitos shounens por aí. E os motivos eu acabei de citar no vídeo todo, né? O destaque nos personagens secundários, o plot, a narrativa da saga, uma narrativa bem calma, mas que dá pra focar em todo mundo, e a porra toda, né? Não preciso nem falar de mais nada. Existe aquele rumor barra meme que se espalhou por muito tempo, na verdade que se espalha até hoje, que o One Piece só fica bom depois do episódio 500, 400, né? E assim, desde que eu comecei a assistir One Piece, eu gostei, tá ligado? Eu achei que era uma obra boa. Só quando chegou em Skypiea realmente me deu uma grande desanimada, mas depois de ver o Water 7, eu não tenho a menor dúvida de que essa porra é a maior fake news do mundo, porque, mano, pô, se você tá esperando chegar no episódio 500 pra ficar bom e acha que o Water 7 ainda não tá bom, eu acho que você já pode dropar o anime, tá ligado? É que eu não vi o resto ainda, né? Mas, pô, se pra você o Water 7 não tá bom, pelo amor de Deus, né, cara? E é basicamente isso, como eu falei, pra mim foi um arco muito perfeito. Todos os pontos importantes da saga que eu trouxe aqui pra mim foram maioria positivos, e acho muito difícil ter um arco melhor do que esse, sendo bem sincero. Quando eu conversei com meus inscritos no Discord, eles falaram que não, tem arco melhor do que esse, momentos muito mais foda, sei lá o que. Eu não acredito ainda, mas a gente vai ver conforme o tempo passa. E é basicamente isso, né? Agora eu vou falar aqui sobre alguns pontos do arco pós Enies Lobby, e o primeiro ponto que eu quero falar é sobre os cartazes de recompensas, né? Que pra algumas pessoas pode parecer algo besta, mas eu acho extremamente importante. É como Oda, ou Oda, também não sei falar o nome dele direito, evolui os personagens com reconhecimento, né? Porque quando o Luffy derrota o Lute, ele não derrotou apenas um cara forte, desconhecido. Ele derrotou o fucking Lute, que era o mais forte da Ship Nine, e que o mundo todo conhecia o cara, tá ligado? Então a maneira como a fama deles vai se espalhando, principalmente através dos cartazes de recompensa, é um bagulho que eu acho muito foda. E não é uma fama à toa, né? É uma fama muito importante para o impacto que eles têm no universo de One Piece, já que cada vez mais as pessoas conhecem mais eles, vão caçar eles, né? Então eu acho que a maneira como a fama dos personagens evoluem é um bagulho muito top e muito importante para o universo de One Piece. O próximo ponto é o avô do Luffy, né? E o pai dele, que a gente descobre, né? Na verdade eu descubro que além do avô do Luffy ser da marinha, o pai dele é simplesmente o maior criminoso do mundo. Simplesmente pra você ver como a família do cara é normal, né? Além da gente ter visto também o Kobe, né, cara? Eu confesso que eu acho que o Kobe, ele vai ficar muito forte mais pra frente, eu tenho essa sensação. Eu só não sei como é que vai ser o confronto dele com o Luffy, né, se existir. Que sei lá, cara, quando o Kobe olha pro Luffy, parece muito que ele quer ser um pirata, né, mano? Mas enfim, vamos ver qual vai ser o desenrolar dele. E outro ponto que eu queria falar aqui é sobre a despedida do Frank, né? Eu não vou mentir pra vocês que eu já sabia que o Frank ia ficar no bando, porque, enfim, na internet você vê vários posters que acabam surgindo
vindo aleatoriamente na sua frente, né? Então já vi o Frank nos Mugiwaras, isso foi inevitável. Só que, tipo assim, quando a gente vai conhecendo mais do Frank no arco de Warrior 7, você vê a relação muito forte que ele tem com os subordinados dele, principalmente a dependência que eles têm do Frank. Então, querendo ou não, a saga toda eu fiquei pensando, pô, como é que eles vão fazer pra separar eles, tá ligado? Como é que eles vão separar o Frank dos seus subordinados, enfim, ainda mais com essa dependência toda. Era algo que eu tava bem curioso pra ver como é que eles iam fazer. E, inclusive, eu tava com muito medo de acabar sendo algum bagulho forçado, mas conseguiu ser algo bem feito, né? Usando ali vários motivos, como o cartaz de recompensa com certeza é um deles, e o próprio Frank querer isso, né? Querer viajar aí pelo mundo com o seu navio dos sonhos. Foi bem bonita, né? A cena de despedida dele, mostrando como ele encontrou cada um dos seus subordinados, enfim. Mas calma que dessa vez eu não chorei, né? Até porque não tem como uma cena ser tão emocionante, levando em consideração que em toda a cena o Frank tava simplesmente pelado, né, mano? Então levar a sério acaba sendo um pouco difícil, mas ainda assim foi um momento bem bonito aí. E como eu já falei no vídeo, eu gostei pra caramba do Frank. Espero que ele receba um destaque digno de um chapéu de palha daqui pra frente, né? E pra finalizar o vídeo, eu quero falar aqui da luta do Ace versus o Barba Negra, que foi onde eu parei, né? O episódio 325. E cara, foi uma luta muito do nada, né? Tipo, tem uma cena do Shanks com o Barba Branca, que o Shanks já começa a falar um pouco desse conflito do Ace com o Barba Negra. Mas pô, nunca esperei que isso fosse acontecer logo agora. Então foi uma luta totalmente inesperada, mas que com certeza foi uma luta muito foda. Cara, eu acho o Ace um personagem muito pica, tá ligado? Todo o estilo dele, a marra dele, até o fato dele ser do fogo, tá ligado? Não tem como, velho. Ele tem um molho, isso é inevitável. Então ele aparecendo ali pra confrontar o Barba Negra foi muito foda. E cara, eu devo confessar pra vocês que eu achei a fruta do Barba Negra roubada pra caralho, hein? Pô, mano, o cara simplesmente comeu uma fruta e já consegue um poder surreal daqueles que gera uma gravidade absurda, tá ligado? Enfim. Não sei se eu estou muito convencido disso, mas enfim, como eu falei, a luta dos dois foi muito foda. Principalmente aquele momento que o Ace faz um fucking sol na mão. Arrepiei pra caralho, mas infelizmente, pelo que deu a entender no final da luta, o Ace acabou perdendo por causa do chapéu dele e tudo. Mas enfim, tô bem ansioso aí pra ver qual vai ser o desenrolar de todo esse confronto, de toda essa história. E com certeza eu vou ver mais pra frente. E é isso, rapaziada. Terminamos aí de falar de Water 7, de Enies Lobby, de pós-Enies Lobby. Esse vídeo ficou muito grande, cara. Então eu espero que vocês deixem o like se você gostou, se você assistiu até aqui, né, pelo menos. Agora eu vou assistir o arco de Thriller Barker, né, e se vocês gostarem bastante desse vídeo, quando eu terminar o arco de Thriller Barker, eu já posso trazer a minha opinião dele. E quem sabe, se vocês gostarem, eu posso fazer isso até o final de One Piece, né, até o ano, que eu acho que é a saga recente, né, a última saga aí que teve de One Piece. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado, que vocês me sigam nessa jornada até chegar no episódio atual de One Piece. Caso você tenha gostado, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E é isso, beleza? Valeu, falou e tchau!